E se o caminho do 1000 ao milhão não tiver nada a ver com sorte, mas sim com uma única mudança de chave na sua cabeça? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na filosofia do livro Do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, para entender o que de fato separa quem investe de verdade de quem só está apostando. Vamos começar com o maior inimigo silencioso de qualquer patrimônio, a inércia. Sabe, aquele dinheiro parado na poupança? Muita gente acha que está seguro, mas na verdade está pagando o custo de uma oportunidade gigantesca, uma oportunidade que a maioria nem se dá conta de que está perdendo. Agora, olha só a diferença brutal nesses números. É aqui que a história fica, assim, chocante. Enquanto a poupança rendeu 70% em uma década, as ações simplesmente dispararam 400% em 6 anos. E o Bitcoin? Bem, o Bitcoin é um absurdo, mais de 4,5%. Isso não é uma diferençazinha, não. É o tipo de coisa que define futuros financeiros. E mesmo com esse potencial todo de ganho, a realidade no Brasil é essa aqui. Só 0,3% da população investe na bolsa. É um número impressionantemente baixo. Mostra que a grande maioria das pessoas está completamente fora dessa festa de criação de riqueza. A pergunta é: por quê? Por que tanta gente fica de fora? A resposta, e esse é o ponto central do livro, não é a falta de inteligência, não. O problema é um mal-entendido, uma confusão básica sobre o que realmente significa investir. É uma barreira de mentalidade, sabe? Não de capacidade. Isso nos leva para o coração da discussão. A escolha entre duas mentalidades que, por fora, até parecem a mesma coisa, a do investidor e a do especulador. Mas, na prática, são dois mundos completamente diferentes. Essa definição clássica aqui, do Benjamin Graham, é a base de tudo. E ela já entrega uma coisa muito poderosa. A maioria das pessoas que se acha investidora, na verdade está só especulando com o próprio dinheiro. E o pior, muitas vezes sem nem perceber. Então, qual é a diferença na prática? Vamos lá. O investidor, ele foca no valor da empresa. Ele se enxerga como um sócio, pensando lá na frente. Já o especulador, ele está de olho no preço da ação. Ele reage à notícia do dia, ao pânico, à euforia e muitas vezes acaba caindo no efeito manada, indo para onde todo mundo está indo, sem fazer uma análise própria. Agora, um momento para a gente pensar, um tipo de autoavaliação. As respostas para essas perguntas mostram de que lado a pessoa está. O dinheiro é colocado pensando no longo prazo. Quando vem uma crise, a reação é vender tudo correndo. O preço da ação importa mais que o valor da empresa. Acredita-se que a sorte é um fator decisivo? Ser honesto aqui revela muita coisa. Resumindo, o verdadeiro risco não está lá fora, nas flutuações do mercado. Está aqui dentro, na mentalidade. Construir riqueza exige uma mudança consciente de rota. É preciso largar o jogo de curto prazo do especulador e adotar a visão de parceria de longo prazo do investidor. Certo. Já entendemos qual é o problema. Agora, qual é a solução? O livro propõe um método bem simples, mas muito poderoso, que se apoia em 3 pilares fundamentais. E aqui está o tripé da independência financeira. Primeiro, gastar bem, para otimizar o que já se tem. Segundo, investir melhor, para fazer o capital se multiplicar. E terceiro, ganhar mais, para acelerar todo o processo. Parece simples na teoria, né? Mas é poderoso demais na prática. E essa metáfora aqui é simplesmente perfeita. Sabe aquela pessoa super empolgada na academia, que treina intensamente por uma semana e depois some? Pois é, muita gente faz a mesmíssima coisa com as finanças. Começa com tudo, controlando cada centavo, mas logo cansa. O segredo não está na intensidade de uma semana, está na consistência de uma vida inteira. É que esses 3 pilares não são tarefas isoladas. Eles são como as engrenagens de um motor financeiro. Uma coisa move a outra. Quando elas estão bem ajustadas, elas se retroalimentam, sabe? E criam um ciclo virtuoso que faz o patrimônio crescer. Só que ter o método não basta. Para ter sucesso de verdade no longo prazo, principalmente no sobe e desce dos mercados, é preciso ir além. É preciso uma mudança psicológica profunda. O livro deixa bem claro que a construção de riqueza exige sacrifícios. É uma troca. Trocar o conforto de agora, a necessidade de ser gostado por todo mundo e, principalmente, a fragilidade diante das incertezas, pela liberdade e pela segurança lá no futuro. E é aqui que entra um conceito genial, popularizado pelo Nassim Taleb, o de ser antifrágil. Pensa assim, ser resiliente é aguentar a pancada e continuar de pé, igual. Agora, ser antifrágil é outra coisa.
elevar a pancada e ficar ainda mais forte por causa dela. E isso, meus amigos, muda tudo. Para o investidor que tem essa mentalidade antifrágil, as quedas do mercado não são uma ameaça, são uma oportunidade. O caos não é mais um risco, vira uma fonte de aprendizado, uma chance de fortalecer as próprias posições. No final das contas, a ferramenta mais poderosa não é uma planilha, não é um aplicativo. É a mentalidade. Claro que disciplina é importante, mas a transformação real, essa acontece por dentro. E a pergunta que fica é: qual mentalidade está sendo construída hoje?